Então, eu trabalhei como profissional liberal. Na prefeitura, eu tive uma experiência super rica, assim, de fazer projetos maiores lá em Concórdia, fazer projetos de escola, projeto de unidade de saúde, projeto de centro de bairro, assim. Então, foi bem diferente, e foram coisas de um porte maior, assim, não somente o residencial. E aí, depois disso, eu voltei para o doutorado, que eu estava definida já, que em 2011 eu voltaria para a UFSC para fazer o doutorado, e aí foi o que eu fiz. Voltei. Nesse meio tempo, surgiu um concurso para professor substituto na UFSC, que exigia o mestrado. Então, assumi como professora substituta da UFSC em 2012. Trabalhei naquele ano como substituta. Fiz o concurso aqui em Pelotas. Vim fazer bem de sangue doce o concurso na UFPEL, porque eu estava no meio do doutorado. Para mim, eu ia fazer um concurso no final do doutorado, somente quando eu terminasse o doutorado. E aí eu acabei passando em primeiro lugar, que foi tribom, né? Sim. E ainda mais na minha cidade, os meus pais ficaram trifelizes na época e eu só pensava, e agora? E o teu marido? Ele estava em Florianópolis. Aí estava em Florianópolis, né? Tava em Era Florianópolis. nisso que tu estava pensando. Não, mas aí ele acabou passando num concurso em Rio Grande, no IF. Então acabou que deu tudo certo. Deu tudo certo na ocasião. E aí eu vim para Pelotas, início de 2013, assumi como professora da universidade. Então você vai ver, eu estou fazendo agora, final de fevereiro, 11 anos de UFPEL. Na Faculdade 3 de anos Arquitetura. no Centro de Engenharias. Eu sou professora na área de representação gráfica, parte de desenho, no Centro de Engenharias da universidade. Eu estou há 11 anos na universidade, 3 na reitoria, tive 4 na direção do Centro de Engenharia. Uma ascensão rápida, então né? Foi tudo rapidinho. Uma ascensão bem rápida. Foi. Eu fui a reitora mais nova do Brasil. Pois é, eu sabia disso. Acabei sendo... O Pedrinho era o mais novo. Sim, né? Substituiu. O Pedrinho era o mais novo, só que o Pedrinho faz aniversário em abril. Eu faço em maio. Então aí eu mexo com ele, inclusive, que eu ganho por 2 semanas. Não, mas eu ganho. Mas é teu, né? É mais novo, Eu mexo com ele, isso. Que legal. Tá, mas como é que foi assim? Porque se tu chegou em 6 anos, tu fosse concorrer a reitora, mais ou menos? Não, eu não fui concorrer à reitora. Eu não sei se vocês lembram como é que foi o processo. Por favor, a gente a gente tinha uma chapa que era formada por uma lista tríplice e o vice-reitor. Eu não era candidata a reitora. O candidato a reitor era o Paulo. Mas foi naquela época em que houve uma série de nomeações de membros das listas tríplices que eram encaminhadas para o MEC, que não o primeiro colocado. Eu era a segunda colocada. Então, o meu plano naquele momento de vida era de ampliar a família, outra vibe, né? Isso foi final de 2020, aconteceu em 2021, né? A nomeação foi 5 de janeiro de 21. A gente soube na madrugada de 5 para 6, tá? Mas o meu plano era outra perspectiva de vida para mim, meio que o mundo caiu naquele momento, foi mais um choque, sabe? Não. Então tu não concorreu à reitora? Eu participei da lista tríplice. Sim, participei da lista tríplice e se apresentava a lista como um conjunto de pessoas, mas o nosso candidato a reitor era o Paulo, na ocasião. Beleza. E quem era o vice? A vice era a Úrsula, que é a vice hoje. O que nós fizemos em função desse acontecimento da minha nomeação, né, que num primeiro momento eu estava bastante em dúvida se eu ficaria de fato, né, porque eu pensava, vai ser super difícil, assim, difícil para mim, porque eu não estava preparada para aquilo, né? Não era o que eu almejava naquele momento. Eu pensava, cara, acabou a minha vida, porque eu imaginava, eu tinha outros planos, pessoalmente eu tinha outros planos de vida, mas aí, em função do grupo, né, do grupo de gestão, a decisão foi que eu assumisse, tá? E eu decidi assumir por isso, porque a gente tinha um projeto de universidade e que o projeto seria implementado. E aí eu e o Paulo mudamos de lugar. Eu seria a pró-reitora de planejamento do Paulo e o Paulo seria o reitor. E aí eu assumi a reitoria e o Paulo a pró-reitoria de planejamento. E não houve alteração de qualquer outro membro da gestão. Permaneceram todas as pessoas que haviam sido escolhidas, então, pelo Paulo já para conduzir a universidade. E assumi isso em nome do grupo. Porque achava que era importante pela instituição, né, para que a gente segurasse a UFPEL com todos os projetos e pautas que a gente vinha trabalhando. E hoje eu vejo que foi o melhor para a universidade, eu acho que foi importante, assim. E para mim foi um amadurecimento. Mas, claro, teve ganhos pessoais, por óbvio, né, de todo esse amadurecimento, esse crescimento. Reitora mais nova do Brasil e tudo isso, só que eu não me senti experiente o suficiente, com conhecimento suficiente para isso, para estar nesse lugar. E teve muitas perdas também, que eu falo. Eu me divorciei nesse meio tempo, no primeiro ano de gestão ainda, porque claro que tem um impacto na tua família, claro. Tem um impacto na tua casa, tudo isso, porque tudo
é tudo diferente. Muda a dinâmica toda, né? A dinâmica muda, é isso. Mas, enfim, hoje estou bem realizada, estou casada de novo, já, então... Feliz, já pensando, Feliz. quem sabe, numa reeleição ou não? A vida mudou, antes tu não estava pensando, agora tu gostou, olha aí, ó, é isso aí. É isso, mas não depende, não. É que não depende só da gente, né? Tem que ter um grupo de sempre fala apoio. isso. Não, é Sempre que tem que ter que- um grupo de apoio, As pessoas enfim. têm que pedir o meu nome, sempre tem esse papo. Eu sei como funciona. Eu faço política há muito tempo também. Mas eu quero entender um pouquinho mais, desculpa, tá, Isabela? Vai lá. Porque com certeza foi um momento difícil, esse é um momento de virada na tua vida, já justamente pela situação de tu não ter sido o nome que estava previsto para ser reitor. Quem é que fez a escolha, pessoal? Isso foi o próprio presidente que Presidente tomou da essa República. escolha? Tu Presidente da sabe baseado no quê? Olha, a gente não tem certeza de nada do que aconteceu, né? Mas imaginamos que foi em função de todo o envolvimento que o Pedrinho, que era reitor na época, teve pela pandemia, porque foi bem nesse período, né? Foi no contexto da sim. pandemia Exato, foi ali. um momento. E o Paulo era o chefe de gabinete do Pedrinho. Então, a gente imagina que era por essa proximidade. Mas não tem uma lógica, tá? Pedrinho não tem, assim, eu não consigo imaginar uma lógica para isso ter acontecido, até porque a gente se apresentava como uma chapa, como um grupo de pessoas que conduziriam a universidade através daquele plano que tinha sido feito por muita grupo, gente. O plano não foi feito por nós, entendeu? Foi feito por muita gente e que tinha as ideias do que a universidade queria para os próximos 4 anos. E foi isso que a gente implementou. Tu recebeu alguma coisa, alguma ligação Eu de recebi um Brasília? contato de um deputado, do Bibo Nunes. Ele me mandou uma mensagem dizendo que queria conversar e eu disse que eu conversaria se o Paulo e o Heraldo estivessem junto, porque nós éramos o grupo e eu não conversaria de forma individual. Então não dá para se dizer que foi nada pelas costas de ninguém. Ele disse depois que foi ele, né? Mas que foi ele Que foi ele que fez a que articulação, fez né? a O Bibo Nunes, eu me lembro articulação. Ele disso, falou, né? e aí disse que eu era a rainha da Inglaterra. quê? Super me chinelhou. Para mim foi bem ruim naquele momento. Super me chinelhou. Ele botou como se tu tivesse só fazendo uma figuração, né? Isso, Na que não é o verdade, meu... que não- Quem me conhece... Sim, deu pra ver já. Tchê, eu era diretora do Centro de Engenharias, que na época era a maior unidade acadêmica da universidade em termos de número de alunos. 10% da universidade era o Centro de Engenharias. Sim. Se eu conduzia o Centro de Engenharias, eu não era uma Mas tu não tinha nem ligação com ele, então. assim, marionete, como sim. foi o que ele alegou ali. Para mim foi bem... Não, eu nem conhecia, nem sabia quem era O Bibo Nunes. pessoa. Sim. E ainda bem que eu não sabia, eu só pensava E isso. como é que foi na comunidade essa notícia? Como é que foi a reação da comunidade universitária, os professores, A comunidade funcionários, universitária não esperava isso, né? Porque foi identificado como um golpe à democracia da universidade, que tinha feito a sua escolha. Mas aí a gente reagiu dessa forma que eu te coloquei, fazendo essa Sim. mudança de posições e assumindo a gestão e implementando o projeto que tinha sido definido pela comunidade, entendendo que esse projeto estava acima de pessoas, né? Era um projeto de gestão para os próximos 4 anos. E acho que deu certo. A gente Acalmou conseguiu... os ânimos. Não que acalmou, acho que as pessoas entenderam que aquilo era importante, porque se eu saísse, talvez Já a são gente outras teria de pessoas. fato um interventor na universidade. Então aquela foi uma forma de resguardar a universidade para que a gente conseguisse trabalhar, fazer ensino, pesquisa, extensão, que era o grande objetivo, né? As ações de inovação, de internacionalização que a gente vem realizando e concretizando. Então hoje eu vejo que foi certamente acertado, né? foi uma decisão super acertada, apesar de todas as perdas ao longo desse caminho, de todas as dificuldades, que para mim foram muitas, né? E acho que para todos, para o Paulo também, certamente foi difícil tudo isso, né? Porque ele estava preparado, ao Você contrário, tava eu pronto, não né? estava preparada, para mim foi ruim por esse lado, e ele estava preparado e não pôde assumir.